Bom dia a todos, obrigado pela presença. O objetivo aqui é a gente ter uma horinha de discussão de inovação, abrir a cabeça e networking, né? Vocês conhecerem o espaço novo aqui que a gente inaugurou no Rio. Esse espaço é para vocês usarem. Estamos passando, nós, o setor de tecnologia, uma oportunidade gigantesca. Todas as indústrias estão mudando, todas as empresas estão mudando e nós, profissionais de tecnologia, temos um objetivo nessa transformação. E não só para as empresas que a gente trabalha, como também para o Brasil. Nós temos uma deficiência muito grande em formação de engenheiros de software. O Brasil hoje tem 100 mil vagas em aberto. 100 mil vagas em aberto em um país de 13 milhões de desempregados. Só na BRQ nós temos 500 vagas em aberto. Nós preenchemos por mês umas 170 e continua abrindo mais vagas. É impressionante o que está acontecendo e se todas as reformas forem aprovadas, reforma da Previdência, tributária, etc., imagina a explosão de investimento que a gente vai ter. Vocês sabem que está muito difícil contratar gente e vai piorar. Então, nosso desafio é formar gente e investir em tecnologia, senão a gente vai ficar para trás, senão vai ficar briga só entre Estados Unidos e China. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o René. O René é um executivo na BRQ, responsável pela área de pensar diferente, como a gente provoca as pessoas para sair da caixa. O René, na verdade eu conheci o René porque ele passou pela Singularity University. Em que ano que foi, René? 2011, faz tempo. 2011, né? Eu fiz também um curso na Singularity, aquele cursinho de uma semana, que virou, vamos dizer, modinha, né, de brasileiro ir para lá. É o país que mais manda a gente para lá. Mais manda para lá. É impressionante. Assim, o que eu acho que a Singularity fez foi levar Hollywood para TI. Então ela conseguiu Bom ponto. colocar esse pitch compelling de Hollywood para TI. Mas é um discurso muito superficial. Mas tem o seu lado positivo que tocou e muita gente que antes não tocava. Que TI era chato, né? TI era boring, né? Agora TI é cool. Sexy. Né? E aí foi nessa conexão com a Singularity que eu conheci o René. O René veio trabalhar na BRQ e ele está com esse desafio aqui de ajudar a gente, os clientes, a pensar diferente. Então aqui é uma apresentação rápida dele de pensar diferente. Ah, que legal. Bárbaro, gente, muito legal estar aqui. Aliás, o escritório ficou lindo. Eu vou tentar fazer uma foto com uma câmera. Eu sempre tenho que explicar o que é esse objeto estranho. Assim, não quero dizer que, de repente, eu comprei num sex shop, alguma coisa estranha. Não, é só uma câmera 360, não se assustem. Eu vou tirar uma fotinho. Isso aqui vai direto para o nosso workplace. 3 sorriam. Ah, que legal a gente está aqui. Ligia, se você puder colocar aquele vídeo está lá já? É o seguinte, não dispara ele ainda não. Não dispara ainda não. O lance é o seguinte. Esse vídeo eu queria ter visto quando eu tinha uns 10 anos. Teria me poupado muita coisa. Então, toda ocasião que eu tenho de falar com pessoas, tá, a primeira coisa que eu faço é mostrar esse vídeo. Eu acho que eu posso ir embora. Depois desse vídeo eu posso ir embora. E a questão eu acho que mais do que nunca, os tempos exigem da gente que a gente esteja atento, para que a gente não coma bola, certo? Então, para ver se está todo mundo atento aqui, eu vou fazer um teste de atenção. E aí, o teste de atenção é baseado em esporte. Porque esporte, literalmente, se você vacilar, você come bola. E que esporte que é? Basquete, que é um troço dinâmico pra caramba. E a história que é a seguinte, é um time de basquete de rua, time de camisa branca, time de camisa preta. E o lance vocês têm uma tarefa, eu vou passar o vídeo uma vez só, vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time de camisa branca faz, tá bom? Posso soltar? Bom, quem já viu não conta, tá bom? Vamos lá. Esse é um teste de atenção, muito bem. Time branco, time preto, certo? Vamos lá, vou até facilitar um pouco a vida. Tac, 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 tac. Quantos? Quem viu o mico preto? Volta a fita. Isso é do tempo que fita voltava, né? Quem lembra de rebobinar o VHS? Vamos, volta. Zzz. É a mesma gravação, tá? Olha lá. 3. O mico preto. Ninguém vê o mico preto e ele ainda paga uma de Michael Jackson. Ele faz um moonwalking ali e ninguém vê. Por que eu mostro isso? Isso, na verdade, era uma campanha para a gente prestar atenção em ciclistas. Eu acho uma campanha genial. Né? Mas eu chamo a atenção disso porque isso mostra
uma fraqueza, né? A gente tem que ter um update de firmware, alguma coisa assim. A gente tem uma fraqueza que é a hora que você concentra demais, é efeito túnel. Você deixa de prestar atenção no resto. Então, se a gente pensar, extrapolar um pouco o que a gente está vendo ali, eu fui Microsoft. Você está ali achando que está dominando o jogo. Quem era o mico preto? Apple. Eu fui Yahoo. Você está ali, bem na foto, Yahoo e tal. Quem era o mico preto? Google. Né? E aí, cara, é isso. A gente está sempre sendo surpreendido por alguma coisa que a gente não viu e não tem desculpa, bom dia, porque a gente está prestando atenção demais. Então, o objetivo hoje aqui da gente, né, fazer essa brincadeira, essa conversa, é justamente tentar abrir um pouco mais os nossos olhos para a gente comer menos bola. Então, Liginha, você volta lá para o PPT para mim? Oba! Então, o Benjamin, essa história é engraçada. O Benjamin é o seguinte, a gente não se conhecia. Aí o Benjamin, isso você pode pular para o próximo. O Benjamin, a gente não se conhecia e ele me achou no LinkedIn. Ele falou, Renê, você foi para a Singularity, eu também fui, vamos conversar. E a gente marcou um café e eu fui tomar um café com o Benjamin, a gente não se conhecia. Né? E aí foi muito engraçado porque eu fiz tudo o que se não deveria fazer, né, no LinkedIn. O que eu deveria ter feito? Olhado quem era o Benjamin, o que ele fazia. Eu nem esqueci, a gente marcou, pôs na agenda. Um belo dia, falei, cara, tem um café com um cara aqui. Fui lá, cheguei, era o Benjamin. Falei, prazer, Renê, como é que você chama mesmo? Benjamin Quadros. Eu falei, Benjamin, o que você faz? Ele falou, sou o dono da BRQ. Eu falei, e o que a BRQ faz mesmo? 26 anos, 2.000 funcionários. Eu falei, uau, que comida, que eu comi bola. Olha, eu comendo bola logo de cara. Mas não foi tão grave assim, porque eu estou aqui. Né? Então, eu tenho alguns conteúdos aqui e eu acho que vale a pena tentar contextualizar para vocês um pouco dessa questão da singularity e da questão do exponencial. Porque exponencial virou jargão, cara. Qualquer coisa que é hashtag tipo muito é exponencial. O Zé Serra fala que a crise está horrível, a crise está exponencial. A poluição, tudo virou exponencial. E eu duvido que alguém lembre da equação do vestibular. Ninguém lembra. Só virou tipo muito. E a história, só para dar um pouco de contexto, vou mostrar aqui. A primeira coisa que eu vou mostrar é que eu sou muito ruim de dress code. Olha, esse aí foi o dia que eu estava recebendo na Singularity, eu não sabia que alguém me fotografar, estava tudo descabelado, horroroso e tal. E aí o que rola? Lá na Singularity tinha um curso de inovação, de provocação e tal, e formou-se... Primeiro escreveram um livro, que eu vou mostrar qual que é Organizações Exponenciais, e depois desse livro surgiu uma metodologia, surgiram 2 consultorias, e esse livro é o último que saiu, Exponential Transformations, meu nome está ali. E eu cheguei a participar de uns projetos com esses caras no exterior, em 2 no México, 2 na Colômbia e tal. E aí, bom, esses são as figurinhas aí que todo mundo conhece da Singularity. Essa é uma das startups que surgiu uma consultoria voltada para cidades, que é a Fast Track Institute, surgiu a EXO Works, que é voltada para empresas. Aqui tem uns aprendizados legais, tá? Isso eu vou comentar com vocês. O resto é meio vapor, tá? Mas o que é interessante dessa história aqui é que eu gostei dessa história do Fast Track Institute porque me permitiu fazer uns projetos em Medellín, na Colômbia. Quem conhece Medellín? Muito legal. Eu achei a cidade super inspiradora. Eles têm eles têm uma iniciativa chamada Ruta N, que é uma iniciativa de inovação da prefeitura, do poder público, junto com a iniciativa privada. Medellín é muito legal. E a gente fez um projeto lá que acabou sendo vencedor. E eu vou tentar mencionar por que eu acho que esse projeto é inspirador para a gente, tá? Bom, essa é a Singularity, é uma experiência bacana, cheia de brasileiro lá, tá aí o livro, né? E uma das noções que eu achei legal, eu acho que todo mundo que está aqui que é inovador sente essa coisa, que é o seguinte: se você tenta inovar numa corporação, você é fagocitado, né? Porque a corporação tem um sistema imunológico e ela vai reagir contra. Simples assim. Qualquer organização, pequena, grande, pública, privada, né, a coisa se consolida e quando você ameaça, você é fagocitado. A questão é como é que você faz para não ser fagocitado e tal. E aí vem as benditas tecnologias exponenciais, que aí eu comecei a divergir dos caras, eu não acho tão bacana assim, porque, primeiro, são 10, eu desconto, por que são 10? Né? Coincidência estranha. A segunda coincidência é que todas elas formam siglas, né? E as siglas fazem sentido. Tem 2 coisas aqui que eu acho bacanas, uma delas a gente pode comentar lá para frente,
que tem muito a ver com propósito, que é a proposta MTP, Massive Transformative Purpose. Isso eu achei legal, isso eu achei bem bacana. E tem uma questão também de social, que eu também acho legal. Só para dar um toque, o que eu acho que foi um bom aprendizado dessa época é o seguinte: naquela consultoria para empresas, que era a ExoWorks, eu participei de 2 projetos. Um era uma seguradora e o outro era uma empresa, era IQ Assistência. Não sei se vocês conhecem IQ Assistência, acho que eles estão vindo aqui para o Brasil. Como é que você pegava? Você pegava vários executivos, você tinha que separar vários executivos, você separava em 3 times, e aí esses times tinham uma lição de casa para fazer em 10 semanas. A lição de casa de um dos times era como é que você cria um negócio para matar o seu negócio. O segundo time tinha a seguinte missão: como é que você evita que o seu negócio morra? Então você tinha que olhar para dentro. E o terceiro time é, supondo que você tivesse uma grana infinita, aonde você investiria a grana da empresa? Também achei uma provocação legal. Mas aí eu descobri o seguinte, e os caras adoraram, todo mundo achou super transformador. E eu já vou fazer um spoiler aqui, eu acho que isso foi muito bacana, sabe por quê? Não tanto pela coisa exponencial, porque simplesmente você tirou os executivos da rotina, tirou do jogo de basquete ali e pôs um time multidisciplinar para pensar na jornada do consumidor. Não importa a metodologia, a hora que você tira as pessoas para pensar focadas no problema, mágicas acontecem. Tá? Então acho que esse foi um aprendizado daqui que pode servir para a gente falar um pouquinho mais para frente aqui. Aí o livro não interessa tanto, mas o que é o interessante para mim é que a Singularity tinha uma coisa bacana, que era uma coisa de muito otimismo. Otimismo porque a gente vai ser salvo pela tecnologia, a tecnologia vai nos salvar, tal. Mas com o tempo a coisa tomou outro rumo. A gente já tem percebido já que o tom geral com relação à tecnologia mudou um pouco. A gente não é mais tão inocente. A coisa, se liga a televisão, está passando Black Mirror, né? O tom geral mudou. Então aquelas figuras que eram ícones, elas passaram hoje a ser um pouco questionadas pelo impacto que elas causam, tal. Quer ver uma coisa que eu acho sintomática? CIAB, que é o maior evento da indústria bancária, vocês sabem disso. Qual é o tema do CIAB esse ano? Impacto. Impacto. A gente vai, inclusive, fazer uma palestra no CIAB sobre impacto, pessoas e culturas. Quando é que você ia imaginar que você ia fazer um evento sobre culturas na indústria bancária? Porque a gente está começando a mudar a relação que a gente tem com a tecnologia, porque as notícias, cara, são as mais estranhas. A gente começa a perceber que as pessoas estão cobrando das empresas integridade. Elas estão cobrando... Aliás, está tendo um protesto na Austrália contra o Uber, está tendo greve dos caras lá, está tendo greve de não sei do que. A gente está começando a cobrar das empresas, da própria Tesla, né? A gente está começando a cobrar um pouco mais de preocupações humanas com impacto e tal. E outra coisa que é interessante é que antes a gente tinha, esse slide o Benjamin conhece, antes a gente tinha, né, os pequenos sendo ameaçados pelos grandes, depois veio o cenário da disrupção pelos pequenos. Todos nós aqui temos receio de ser disrompidos, disruptados, etc. e tal, por uma fintech, ou seja, o que for. Mas a gente também percebe o seguinte, que a gente está enfrentando um cenário de monopólios também. As empresas que são colossais, elas continuam sendo colossais. Se você tiver uma ideia bastante boa, o Facebook vai te comprar, o Google vai te comprar. Então, mesmo para quem quer inovar hoje em dia, você já não tem mais aquela exuberância irracional que você tinha. Você se depara com uma situação diferente. Até vou lembrar, essa história é real. Eu estava num evento e estava o presidente de uma seguradora e tal, e ele falou, puxa, a ameaça das insurtechs. Eu falei, calma, elas começam do zero. Você, em princípio, tem dado pra caramba de um monte de gente. Cara, você tem está sentado em cima de um tesouro. Então a questão é, como é que você capitaliza esse tesouro que você tem? Porque você não está começando do zero, calma. Né? Você tem recursos, você tem capilaridade, você tem um monte de coisas que você pode eventualmente fazer frente a uma fintech. A insurtech pode ser um voo de galinha, sim ou não? Difícil dizer. Né? Mas de qualquer maneira, uma brincadeira que eu faço com o exponencial é o seguinte, lembra um pouco aquela questão do jogo de basquete. Eu acho que a percepção da gente é assim, abaixo de um certo nível, a gente não presta atenção. É que nem quando a gente passa numa rua que tem um prédio em construção. Enquanto ele está em construção, você não percebe. A hora que eles começam a botar vidro, você fala, nossa, de onde saiu esse prédio? Parece que foi brusco. Não foi brusco, é que você só presta atenção a partir de um certo ponto. Então o que eu percebo é o seguinte, no mercado, isso acontece com todas as empresas. Chega uma hora que você fala, nossa, apareceu um concorrente.
quem é esse cara? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha prestado atenção. Aí você percebe que esse cara está crescendo exponencialmente. Você fala, uau, tecnologias exponenciais. Na verdade, não é bem isso. O que aconteceu é que ele ficou muito tempo abaixo do seu radar. Ficou muito tempo abaixo do seu radar. A gente que estava distraído. Né? Tanto é que se você quiser replicar aquele crescimento dele, como é que você compensa por esse atraso todo? Né? Então tem aí uma certa ilusão nessa questão do exponencial, que para mim isso esconde isso daqui. A gente estava desatento, a gente não estava prestando atenção, porque a gente achou que não fosse virar nada. A gente comeu bola. É o mico preto. Aliás, tem uma frase interessante, estava ouvindo ontem num audiolivro, do do Murdoch. Ele fala o seguinte: o mundo não se divide mais em empresas grandes e pequenas, se divide em empresas rápidas e lentas. A questão é como é que você consegue reagir ou agir a tempo. Velocidade. E às vezes quando a gente fala exponencial, uma coisa pode ser exponencial e durar uma eternidade. Né? A população humana vem crescendo exponencialmente há milhões de anos, mas, cara, durante muito tempo esse crescimento você nem percebe. Né? Então não necessariamente exponencial quer dizer muito rápido. A gente sempre tem essa ideia de que alguma coisa aceleradíssima, mas não necessariamente. Eu tenho até um exemplo pessoal. Eu morava numa casa primeira vez que eu morei numa casa que tinha uma piscina. Isso é uma piscina, eu sou muito ruim de desenho, tá bom? PowerPoint eu também não... Bom, essa é uma piscina. Aí o que acontece? Verão, amigos, piscina, você fica limpando todo dia. Começa a chover, inverno. O que você faz? Você desencana. Você fala, vou relaxar, tal. Aí, sem que eu percebesse, um belo dia, aparece uma alga. Fala, bom, tudo bem. Qualquer hora eu vou limpar. Né? Deixa melhor. Aí, no dia seguinte, 2 algas. Eu falo, cara, desencana, deixa o tempo passar. Quando chegar na metade, eu presto atenção, tá bom? Aí o que acontece? No dia seguinte, 4. Aliás, fazendo um exemplo aqui, isso são bactérias se multiplicando, esses são os bichinhos se multiplicando, isso é exponencial. Né? Aí o que acontece? 3 meses depois, está na metade. Demorou 3 meses para chegar na metade. Eu falei, agora eu vou fazer alguma coisa a respeito. Quanto tempo eu tenho? 1 dia. Né? É engraçado como a gente só percebe aqui, sobrou muito pouco tempo para você agir. A gente tinha que ter agido antes. Como é que a gente faz a respeito? Né? Quanto tempo eu tenho? Exatamente 1 dia. E aí, uma coisa que a Singularity me fez lembrar, quem lembra desse personagem, Agar o Terrível? Eu sempre gostei, é meio sem graça, mas tudo bem. Ele existe até hoje, mas uma vez eu vi uma historinha dele que era bárbara, que é assim, ele volta de Roma, eu não sei se vocês lembram do business model dos vikings, o business model dos vikings é saquear, né? Os caras vão lá, saqueiam tudo e voltam. Ele volta de Roma com o butim, aquele saco grande chama butim. Aí ele chega, Helga, meu amor, voltei de Roma. Ele fala, meu amor, você voltou, o que você trouxe para mim? Trouxe vários tesouros, meu amor, incluindo... Aí ele tira uma torneira de ouro desse tamanho. Essa foi a coisa mais parecida que eu achei, tá? Não é de ouro, mas tudo bem. Trouxe uma torneira de ouro desse tamanho. A Helga fala, nossa, de ouro, que coisa maravilhosa. Ele falou, você não viu nada. Aí ele faz, cri, cri, cri. Aí ele para e fala, pô, que engraçado, em Roma saía água. Né? Isso me faz lembrar quando eu estava na Singularity, tudo é maravilhoso lá. Eu peguei o microfone, eu tenho um fraco para o microfone, eu não posso ver o microfone. Eu pedi o microfone, eu falei, tio, legal, aqui tudo funciona. Né? Aqui, se eu tiver uma ideia, eu puxo, né, abro a torneira, sai dinheiro, sacudo a árvore, sai desenvolvedor, gente de, sei lá do que, de blockchain, tem, nossa, empencas, qualquer coisa tem empenca. Eu vou voltar para o Brasil. E aí? Vocês deviam estar capacitando a gente para ser agente de mudança, não para ser deslumbrado. Porque aqui, quanto tempo o Twitter ficou no vermelho, o YouTube ficou no vermelho? Como é que a gente consegue replicar a mesma lógica num país que o contexto é diferente? Né? Então, essa é mais ou menos como se eu desse de presente para alguém uma Vitória Régia. Eu falo, olha, eu trouxe para você uma Vitória Régia. Fala, mas como é que eu faço para cuidar? Eu falo, é simples, você leva o Rio Amazonas com você, né? Você bota numa temperatura de 40 graus. Ah, mas eu moro em Dresden. Bom, azar o seu. Né? Então, muitas das tecnologias que a gente acaba se encantando, elas não necessariamente são tão fáceis de migrar. E aqui é um gráfico que eu achei interessante. Ele está mostrando as inovações seguindo a lei de Moore. Né? O número de pesquisadores em inovação seguindo a lei de Moore. Vai dobrando de X em X tempo. Tá? Mas, curiosamente,
não necessariamente o investimento nessa história toda está se traduzindo em saída. Então, peraí, tem alguma coisa engraçada, né? Você está investindo pra caramba e não necessariamente está saindo na velocidade que deveria. Aliás, qualquer um que trabalha em área de inovação, vocês devem lidar com isso. Uma expectativa gigante, porque vocês entreguem milagres e nunca é tão fácil quanto a gente imagina, né? Então, tem um descompasso aí que é interessante, que vale a pena a gente levar em conta. O que torna uma inovação bem-sucedida? Qual é o segredo? Como é que ela cresce exponencialmente? E aí tem esse vídeo aqui, o Benjamin conhece bem. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Evolução. Newmore himself changes the tires. Como é que essa história Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Década de 60, Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Década de 50. Esse é o pit stop na década de 50, tá? Olha isso, cara. 70 segundos para trocar o pneu. Marretada, aí vem o flanelinha, o cara traz um café, aperta não sei o que lá, o cara tira o café, aí o cara volta com café. Bom, são 70 segundos dessa história. E aí a gente vai comparar como é que é isso. Esse é o tipo de coisa legal para a gente mostrar o quanto a tecnologia acelerou, né? Você vai fazer um contraponto na sequência. Sei lá. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stops. Dá uma limpadinha ali, cospe no vidro. Vamos embora. Ok, cara, olha como é que é agora. Tá. Acabou. Sem cafezinho, mas tudo bem. Aí você fala, nossa, que legal, tal. Mas ao mesmo tempo, vamos imaginar o seguinte: esse é um carro elétrico. Pô, carro elétrico é o futuro. Tá? A primeira pergunta que alguém te faz quando você tem um carro elétrico, você fala, cara, qual é a velocidade máxima disso? Porque, pô, deve ser sensacional. Porque afinal, um carro elétrico, né? A velocidade máxima, mais ou menos, em São Paulo equivale a essa, de um camelo. De novo, a hora que você traz para a tua realidade, cara, né, o bicho para. São Paulo, ou mesmo o Rio, num dia de chuva, as coisas não são necessariamente tão maravilhosas quanto parecem. E aí eu vou chamar a atenção para um livro interessante que o Benjamin pode contar um pouco mais a respeito, que é esse livro aqui, do Thales Teixeira. Ele é o único brasileiro que dá aula em Harvard. É um cara que pesquisou como que algumas startups ou inovações realmente explodem, vingam, etc. e tal. Qual é o segredo delas? Né? E é muito interessante o livro, eu estou lendo agora, e uma das coisas que ele conclui, que é bem legal, que ele fala o seguinte: e se inovação e disrupção não estiverem tão conectadas, e se a nova tecnologia não for a coisa mais... Uma das conclusões que ele chega, sabe o que é? Consumidores. Ele percebe que muitas das grandes inovações, das grandes coisas de impacto, na verdade, do ponto de vista tecnológico, não foi tão extraordinário assim. Foi simplesmente juntar, focar, prestar atenção na jornada do consumidor e tentar surpreender, tentar encantar, né? Tentar entender a cadeia de valor inteira, fazer uma engenharia de valor na cadeia do cara, se colocar do ponto de vista dele. É mais uma questão de design thinking, de design de serviços, de foco, do que qualquer outra coisa. Aliás, recentemente a gente participou de uns hackathons de um cliente grande nosso. Cara, eles chamaram a garotada lá, montaram uns times multidisciplinares e deram 3 dias para os caras fazer umas soluções malucas no mundo bancário, que é um troço super complexo. Cara, em 3 dias, você viu os meninos, olha, esse MVP aqui, fraquinho, ele já consegue economizar 60%, 70%, já consegue... O time... Cara, em 3 dias. Porque simplesmente você tirou todo mundo ali do seu jogo de basquete, botou com um propósito comum, numa dinâmica bacana, isso gerou engajamento, gerou comprometimento, e as coisas saem, as coisas andam. Né? Isso é muito interessante, a gente vê a diferença que faz a velocidade. E aí, esse é um livro que eu estou ouvindo agora, extremamente interessante. Você já viu o Spirit of Trust? Isso vale para tudo, vale para o casamento, para política, para tudo que você imaginar. Confiança. Quando a confiança é alta, quando todo mundo confia em todo mundo, a velocidade é altíssima e o custo é muito baixo. Então, você vai para um lugar onde
as pessoas confiam umas nas outras, não tem tanta burocracia, não tem tanta due diligence, não tem tanto advogado no meio, a coisa anda. Quando a confiança é baixa, nada anda. É Brasil, você vai abrir uma empresa, um drama, fechar a empresa mais, né? E o custo é muito alto. Então isso começa a chamar a atenção, porque eu acho que é extremamente interessante, que é o que empaca, o que está empacando a inovação de verdade, é fazer que as coisas aconteçam no mundo de cada um de nós. Pode ser uma questão da maneira como as pessoas estão se organizando, pode ser uma questão de mudança de cultura da empresa. A gente está passando por uma mudança de empresa muito interessante. Junto ao Instituto Lean Brasil, está sendo assim, um exercício bárbaro de revisão de cultura, de modo de trabalho e tal. Quem é esse cara aqui? Esse cara é um cara que eu admiro bastante, que é o presidente da Microsoft, que é o Satya Nadella, indiano, tá? Se vocês andaram vendo as últimas falas dele, ele tem uma colocação muito... isso é o slide dele, ó. Ele não está falando ele não está falando de Azure, não está falando de C Sharp, ele não está falando... O que ele está falando? Confiança, responsabilidade, privacidade. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que é esse slide aqui, que ele abre, acho que foi do último build, que ele fala, não é mais hora de pensarmos no que os computadores podem fazer, mas no que eles devem fazer. E aí, olha que citação bacana, haja de uma maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Isso que eu estou falando, as grandes cabeças de tecnologia estão começando a repensar, estão saindo um pouco daquele discurso, vou comprar, é que nem esteira ergométrica, né? É que nem você achar que você compra uma esteira ergométrica e no dia seguinte você está gostosão. Não, a minha foi parar no Mercado Livre uma semana, foi isso que eu fiz. Não mudou nada, não foi o brinquedinho. Uma outra inspiração que eu acho muito legal, esse é um livro sensacional, são 25 cabeças, né, de várias áreas do pensamento, muito, muito legal, falando sobre inteligência artificial. E uma das provocações que o cara faz é o seguinte, vamos tentar fazer alguma coisa mais interessante do que tornar a gente obsoleto, né? Como é que a gente pega o melhor da tecnologia e o melhor do ser humano para que essas coisas se alavanquem e cresçam exponencialmente, né? Então tem umas provocações que eu acho bem legais. O que mais que eu tenho aqui? Esse é um livro que eu acho que é interessante, ele tem o título mais ambicioso do mundo, chama Escala, As Leis Universais da Vida, Crescimento e Morte dos Organismos, Cidades e Companhias. Parece Pink e o Cérebro, não sei se alguém lembra daquele desenho do Pink e o Cérebro, mas o título é meio bizarro, mas ele chega, depois de um longo raciocínio, a uma conclusão curiosa. Ele fala, puxa, todos os organismos eles crescem mais ou menos da mesma maneira. As leis que regem o crescimento de um organismo crescem, chega a um certo ponto, aí o que acontece? Ele começa a envelhecer e morre. O que ele percebeu? Empresas também. Empresas crescem, também tem uma certa economia de escala, blá, 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 só que chega uma hora que a empresa, morre. Ele falou, bom, vai ver que o mundo é assim. Mas o que ele percebeu? Que tem uma coisa que não morre. O que não morre? Cidades não morrem. Só para saber, Hiroshima, São Francisco depois do terremoto, Berlim na Segunda Guerra. Se você for em qualquer uma dessas cidades, hoje são cidades maravilhosas. Eu falo, peraí, por que cidade não morre? Por que empresa morre? E aí uma das conclusões que ele chega é a seguinte, a empresa ela vai tentando ser cada vez mais eficiente. Eficiente, até uma hora que ela está no máximo da eficiência, certo? Aí ela trava. Aí o que acontece? O mundo continua mudando, porque o mundo não para. Mas ela ficou tão eficiente que cada vez é mais difícil para ela se adequar às mudanças. E aí a provocação que ele faz é a seguinte, por que uma cidade não morre? Porque uma cidade é sempre imprevisível, ela tem sempre espaço para o novo, ela tem sempre espaço para gente que vem de fora, ela tem sempre espaço para reinvenção. A questão é, como é que a gente incorpora na cultura das empresas esse tipo de complexidade, esse tipo de riqueza, para que a gente não engesse e morra, como tantas empresas já engessaram e já morreram. Vai atrás da eficiência, perde inovação, perde a multidisciplinaridade, né? Como é que a gente resgata isso? Eu acho que isso é muito interessante. E ele até cita um exemplo curioso, que é o seguinte, ele não está explicando de onde vêm os bebês, tá? Na verdade é uma cegonha, não era esse o intuito. Mas ele fala o seguinte, pensa numa cegonha, é um animal que consegue atravessar continentes, voando. Né? Fala, cara, é a máquina mais perfeita possível. Ele falou, na verdade, é uma máquina tão perfeita, tão eficiente, que quando ela vai procriar,
ela tem que fazer um ovo absolutamente perfeito. Se não for perfeito, ela aborta. Porque tem que ser perfeito. Porque se não for perfeito, ele não vai conseguir fazer tudo isso. Então ela bota um ovo de cada vez, os casais ficam juntinhos pro resto da vida, cuida daquele ovinho e tal. Aí o que acontece? Mudou o tempo, elas são tão eficientes que elas não se adequam à mudança de tempo. Elas têm que ir embora. Então você percebe, de novo, eficiência versus falta de flexibilidade. E aí ele compara com outra coisa que é completamente diferente. Essa é uma foto aqui de Buenos Aires. Pombo. Cara, pombo, convenhamos que a estratégia é outra. Pombo bota ovo para tudo quanto é lado, se nasceu torto, nasceu feio, com bico, tanto faz. Mas a questão é, cara, é mais ou menos como startup. Você lança 20, se 19 morrerem, a espécie continua. Né? Então você percebe e fala, olha, isso talvez seja uma estratégia a gente pensar um pouco mais. Pombo se adaptou em todas as cidades. Pombo se expandiu pelo mundo inteiro, porque ele mantém essa coisa da pluralidade, da diversidade. E tem um outro slide interessante aqui, que eu aprendi recentemente. A gente está acostumado a pensar de maneira darwiniana, evolução, certo? Sobrevivência do mais forte, concorrência e tal. O que acontece? Esse slide que é meio esquisito e tal, ele está mostrando uma coisa curiosa. Bactérias são um inferno. Por que bactéria é um inferno? Porque bactéria não só ela evolui rápido, porque bactéria evolui rápido pra caramba. Você bota um antibiótico, ela consegue evoluir. Mas uma bactéria aprende com a outra. Tudo bem. Uma bactéria aprende com a outra. Elas trocam fragmentos de DNA. Existe uma coisa em bactéria chamada transferência horizontal. Então, se uma bactéria de uma outra espécie aprendeu a lidar com, sei lá, DDT, ela consegue passar essa informação horizontalmente para uma outra bactéria de uma outra espécie que vai aprender com aquilo. Cara, a gente como empresa não consegue fazer isso. Né? Cadê a história de departamentos estarem trocando informações entre si? Né? A gente tem coisas tão isoladinhas e tão darwinianas, cara, que a gente devia estar aprendendo com esses caras também. Eles têm transferência horizontal. Outra coisa que eu acho interessante, essa criatura aí, nessa idade, um chimpanzé equivale a um bebê da mesma idade. Se você pegar um bebê da idade, da mesma idade de um chimpanzé nessa idade, tá igual. O que acontece dali para frente? O que acontece é que o chimpanzé, daqui para frente, ele para. Ele não evolui mais. A cabeça dele congela por aí. O que acontece com o nosso? A cabeça prolonga o período de crescimento. Então o nosso cérebro ele se permite uma infância maior. Né? O segredo da gente talvez seja justamente esse. A gente é simplesmente um macaco que fica criança por mais tempo. Esse tempo que a gente se permite um pouco mais é o que faz a diferença entre crianças e... Fala, querido. Ah, pode ser. Opa. Agora, o microfone da Madonna é legal para cantar Like a Virgin. Acho que é assim, né? Assim, muito bem. 1, 2, 3. Uma outra inspiração que eu acho bacana, tá tudo mais ou menos na mesma linha, espero que isso mais ou menos convirja. Quem leu esse livro? O Antifrágil. Leiam, é divertidíssimo. Esse cara é super provocador, tem um senso de humor ácido, é um briguento. Antifrágil, não tem, eu lembro que eu mostrei isso para um colega de Agile, ele falou, tem a ver com Agile. Não tem a ver com Agile, é só antifrágil mesmo, não é Agile. A história do cara é a seguinte, você pode ter, sei lá, o mundo é incerto, né? Então você pode ter duas estratégias básicas. A primeira é assim, se você não faz nada a respeito, você pode ser uma empresa frágil. Se o mercado mudar, você dançou. Tá? O que você faz para não ser frágil? Você se torna robusto. Robusto significa que você fica tão robusto, né, fortão ali, né, com fundamentos sólidos, que aconteça o que acontecer, você segura a onda. Então você tem o frágil e você tem o robusto. Falei, cara, tem um terceiro caminho que a gente deveria aprender até com a própria natureza da gente, que é o caminho que ele chama do quê? Do oposto do frágil, que é o antifrágil. Frágil é o cara que tem horror a mudanças. Robusto, ele resiste, mas não inova. Antifrágil é aquele que aprende com os erros. Ele faz pequenos experimentos, ele não tem medo da mudança, ele mantém o negócio, a parte segura ele mantém segura, a vaca leiteira ele deixa lá. Mas ele faz pequenos experimentos, aprende com os erros, aposta para cá, aposta para lá e vai acompanhando a mudança. O que ele propõe é essa estratégia aqui. A gente saber ter uma vaca leiteira, mas também ter uma frente de experimentação. Né? Curiosamente, hoje de manhã saiu um artigo muito interessante na Technology Review do MIT, dizendo o seguinte, um cara fez data mining
de duas coisas muito diferentes: terroristas e inventores. O que ele queria entender? Por que as coisas dão certo e por que não dão? Terrorista não quer fazer coisa boa, só quer fazer coisa ruim, mas ele tenta várias vezes. O inventor também tenta várias vezes. Então ele pega um histórico de anos e anos de atentados e anos de patentes. Ele percebeu um padrão. Tem gente que fracassa e fracassa e fracassa e fracassa e fracassa e não vai para lugar nenhum, porque é uma coisa aleatória, não é sistemática. O que ele percebeu no pessoal que chega lá, que faz uma bela disrupção, é que o cara vai tentando, mas a cada nova tentativa tem um avanço. Porque é uma cultura de experimentação, é uma cultura de aprendizado. Thomas Edison, quantas vezes ele teve que experimentar para fazer a lâmpada? Cara, centenas. Então, assim, terroristas também. O cara, a cada tentativa nova, se ele for esperto, ele vai aprendendo, uma hora ele chega lá. A questão é, a gente se permite isso? A gente tem uma cultura de experimentação ou a gente faz one shot? Ou vai dando tiro a esmo? Então, achei que foi uma coincidência feliz ter visto essas duas informações juntas. Esse aqui também é um livro chato, cara, chato. Isso aqui foi que nem James Joyce, Ulisses, tá? Deu um maior trabalho chegar no final dessa história. Mas tem a ver com como que a ordem emerge do caos, blá, 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 blá. Na verdade é sobre conexões, tá? Sobre mundo conectado. E aí ele mostra uma coisa, um experimento interessante, que é o seguinte: imagina uma empresa, isso aqui é uma empresa, cada nó desse é uma pessoa. Então você poderia conectar essas pessoas de várias maneiras, tipo, eu só falo com esse cara e com esse cara só fala com esse cara e com esse cara, e aí você faz um algoritmo, tipo, ó, esse só... e você bota para rodar para ver o que acontece. Não muito, né? Aí você bota o oposto, ó, esse cara fala com todos, esse cara fala com todos, aí vira um Orkut, aí ninguém faz mais nada, certo? Aí é demais, aí é muita dispersão. Mas tem um número ótimo, tipo, eu consigo falar com esse cara e esse cara. Aí começam a acontecer o quê? Cruzamentos legais. Isso faz com que a inovação e a quantidade de coisas novas floresça, né? Simplesmente da maneira como as pessoas se conectam, os departamentos se conectam e tudo mais. A gente está passando por um experimento muito legal, que a gente está usando a plataforma Workplace, que é do Facebook. Imagina, a gente tem funcionários espalhados pelo Brasil inteiro, né? Tem um monte em Curitiba, um monte aqui no Rio, um monte em São Paulo. Para eles, o que é pertencer à empresa, né? Hoje, com o Workplace, se o Benjamin agora quiser fazer uma live no Workplace e falar com absolutamente todo mundo e passar o recado, ele passa. Se a gente tiver um talento com alguma ideia bacana lá no fundão lá do galpão de Curitiba, o cara pode entrar no Workplace e se comunicar. Então a gente está favorecendo a interdisciplinaridade, a cultura, etc. e tal, através das redes. Esse aqui acho que não veio muito ao caso. Esse é o Workplace. Isso aqui foi uma foto de tela que eu fiz um outro dia qualquer. Vários grupos aqui são espontâneos, as pessoas formam grupos espontaneamente. Pode ser grupos de interesse disciplinar, grupos de interesse esportivo, as pessoas fazem selfie, publicam vídeos. Eu já publiquei as fotos daqui hoje lá. Eu acho que isso está transformando a cultura da gente, né? Está tornando a gente, está permitindo inclusive que a gente tenha um nivelamento para cima dos profissionais, que a gente consiga capacitar melhor todo mundo, está favorecendo aí as conversas. Eu acho que é uma mudança bacana. Então, voltando à questão exponencial, eu acho que para mim tem uma coisa interessante, que a gente sempre pensa assim, olha, tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa, mais tal coisa, né? Chama um especialista de Big Data, chama um especialista de Machine Learning e tal. Mas o que a gente está conseguindo fazer, que isso é muito legal, o que acontece quando você cruza Machine Learning com Design Thinking? Né? Você conecta dois profissionais que são de áreas completamente diferentes, e ele fala para você, cara, deixa eu dar uma olhada nos dados que você tem. Vamos, de repente, tentar enxergar aqui algum padrão e, com base nisso, a gente pode, eventualmente, bolar um serviço melhor. Né? A gente começa a perceber o poder que tem a multidisciplinaridade. Né? Você pegar alguém com automação de testes, ou pegar alguém, sei lá, você começa a botar pessoas diferentes para conversar com um propósito comum. Eu tinha mostrado lá no começo da Singular, tinha aquele slide bacana, que era aquele cérebro lá, tinha o MTP, que era a Proposta Transformadora Massiva, né? Parece um pouco com propósito, mas não é. Mas a questão era a seguinte, antes de começar qualquer projeto lá
nessa consultoria, a empresa tinha que chegar a uma conclusão que era: que diabos você quer fazer? Para que você serve? Por que você acorda de manhã? Ah, para fazer o melhor refrigerante do mundo. Não, você não está fazendo o melhor refrigerante, isso não é um propósito. Né? Não, tem que ser outra coisa, é para facilitar a vida das pessoas, ou para tornar a experiência de um acidente mais tranquila, ou para tornar, desenvolver o potencial. A hora que você define um propósito aqui em cima, todo mundo participa melhor. Tem até, eu nem sei se eu coloquei aqui esse livro, mas tem uma coisa interessante. Isso acho que para todo mundo que é líder aqui, acho que é uma boa inspiração. Tem uma palavra em grego que chama telos. Telos vem de telescópio, telefone, telesexo, né? Telos, que é coisa que é longe. Né? Telos é o seguinte, está no fim. Então, nesse livro, o cara conta a seguinte história. Era um hospital, tinha uma UTI, na UTI cheia de gente, petição de miséria, e tinha um faxineiro. Aí tinha num dos quartos, tinha um rapaz, cara, mal, a família desesperada, o moleque não tinha muita esperança. Aí o faxineiro foi lá, limpou o quarto do rapaz, saiu. O pai estava transtornado, não percebeu. Falou: pô, você não limpou o quarto do meu filho? Onde já se viu? Que falta de consideração. O faxineiro falou: pô, desculpa. Ele foi lá, limpou de novo. Chegou o supervisor, falou: meu, você não é pago aqui para limpar 2 vezes. Por que você não falou que você tinha limpado? Aí vem a história do telos, da finalidade, do propósito. Ele falou: eu não estou aqui para limpar quarto. Eu estou aqui para propiciar uma experiência digna a pessoas que estão passando por um momento difícil. O faxineiro. Então, quando todo mundo tem isso na cabeça, seja numa seguradora, seja num banco, seja no que for, cara, o que você está fazendo? Você está otimizando o fluxo do pagamento do não sei do quê? Não, cara. Vamos tentar pensar com a cabeça do consumidor. E aí a gente volta para aquele livro que eu mostrei do Tales, que ele fala o seguinte: se você não pensar no consumidor, ele vai pensar nele e ele vai se virar sozinho. Então, quem faz a disrupção não é a fintech, é o consumidor. Que o consumidor vai atrás de alguém que facilite a vida. E está fácil. Está fácil. Tem Shadow IT, tem Shadow Marketing, tem Shadow Sex, tem Shadow tudo. Né? Se você quiser se virar, você consegue se virar. A questão é como é que você se adianta a isso. Né? Como é que você está um passo à frente. Como é que você se coloca no lugar, nas sandálias, né, do seu consumidor, para ver como é que você torna a vida dele um pouco mais interessante. Esse é um cara que tem um livro muito interessante, que é sobre complexidade, James Gleick, e aí eu estou apaixonado por esse tema, tá? Eu acho muito legal, eu acho complexidade legal, porque ele tira um pouco a gente daquele pensamento linear. A gente é acostumado a pensar, como engenheiro, em Excel, certo? Excel. Só que eu acho que as coisas mais importantes e mais transformadoras não cabem no Excel. É o mico preto. O mico preto não cabe no Excel. Quando acontece alguma coisa imprevista, era alguma coisa que não estava no teu Excel. Então, essa é uma disciplina legal, e para quem se interessar pelo tema, tem até um curso gratuito que eu estou fazendo, do Complexo Six. Você faz online, é bastante interessante, é um caminho bem legal, tira a gente daquela visão um pouco de eficiência, linearismo e tal, porque, cara, as melhores coisas da vida são complexas, amor é complexo, sociedades são complexas, times são complexos. Na hora que você tenta diminuir a complexidade para tornar as coisas mais simples, botar todo mundo em caixinha, a gente empobrece, né? Enquanto isso, o consumidor vai se virar de alguma maneira. Eu citei vários livros aqui e tal, isso depois a gente até pode compartilhar com vocês, mas tem uma coisa que eu gosto de colocar, que é uma provocação para todos nós, né? Eu lembro que uma vez me chamaram para falar com desenvolvedores, e, puxa, é uma audiência difícil, porque desenvolvedor, o cara, ele sente... Você não é desenvolvedor, né? Ele sente quem não é, ele percebe quem é cascateiro, né? Ele bateu o olho, ele sabe que é cascateiro. Ok, aí eu falei: olha, gente, é o seguinte, eu não sou desenvolvedor, não vou mentir para vocês e tal. Mas aí o que eu fui tentar falar com os caras é assim, falei: por que você faz o que você faz? Ah, eu quero melhorar o mundo. Melhorar o mundo para quem? Melhorar o mundo como? O que é melhor? Né? Aí você começa a sabatinar, aí você percebe que, como assim? Né? Qual é o critério que você está usando? Essa foi a razão pela qual eu me afastei da singularidade. Eles não tinham um critério humanista para nada. Eu falei: esse futuro aí é melhor por quê? Carro autônomo, drone, Watson, é melhor para quem? É melhor ou não é? O que é melhor? Né? Até fazer um parêntese, aquele projeto que eu falei para vocês da Colômbia, sabe como é que a gente ganhou o projeto?
todos os consultores eram gringos, eu era um dos poucos latinos ali. Né? Aí, curiosamente, eu lembrei de um autor, que é um cara que fala sobre a importância das culturas, né? A diferença cultural. Ele tem um site legal que você pode colocar vários países e comparar as culturas. Aí eu coloquei Colômbia e Estados Unidos. Aí Estados Unidos, coloquei Estados Unidos e Colômbia, aí são vários critérios, 5. Um dos critérios é individualismo. Estados Unidos deu 94. Quanto deu individualismo na Colômbia? 14. Então, se eu chegasse com a mentalidade Vale do Silício, ou de Toronto, ou de qualquer lugar desses, chego na Colômbia, esquece. Mesmo no Brasil, esquece. Você não aguenta os caras. Você acha que os caras são muito egocêntricos, são muito estrelinhas, né? Então, o que eles prezam? Família, pertencimento, sociedade, comunidade, o grupo, o time, né? Então, quando eu fiz a proposta para os caras lá, eu levei em consideração fatores culturais. E aí eu falei para o pessoal da Singularity, vocês não têm um framework para isso. Tem? Né? Tinham que ter. Né? E aí, voltando para a história dos desenvolvedores, eu falei, gente, ó, vamos imaginar que vocês queiram tornar as pessoas mais felizes. Defina feliz. Você vai botar Prozac na água do cara todo dia, Viagra na água do cara. É isso. Você vai dar um iPhone para o cara por dia. É isso que realmente as pessoas querem. E aí eu pensei numa coisa que tem até a ver com a maneira como a gente trabalha, etc. e tal, que é um conceito grego chamado eudaimonia. Alguém já ouviu falar em eudaimonia? Em grego não tinha a palavra felicidade. Se você for ver lá Homero, não tem felicidade. Ninguém está nem aí com rap. Isso é a palavra eudaimonia. Então você chega no final da vida e você sente eudaimonia. O que é eudaimonia? Não tem uma tradução direta. Aí para traduzir, normalmente você pega 6 princípios. Você está bem quando você tem um senso de autonomia, você sabe que você pode se desenvolver pessoalmente, que você pode se aceitar, você tem um propósito de vida, você tem um domínio do seu ambiente, você consegue se virar. Isso daqui meu pai perdeu. Porque digitalizaram a justiça, meu pai é advogado, ele não consegue mais operar nada. Tem certificado digital, Java, é uma desgraça, ele quer morrer. Então ele já não domina mais o seu ambiente. Pô, tá vendo o impacto da tecnologia. E relações positivas. Isso eu acho legal, isso eu acho inspirador. Né? Quando a gente encara os nossos colegas, quando a gente encara os nossos consumidores com esse prisma, você está dando autonomia para o cara ou você está tirando? Né? Ele pode se aceitar, sim ou não? Ele tem um senso de propósito ou ele está só obedecendo ordens? Né? Eu acho isso muito legal. E, na verdade, uma das maneiras de traduzir... Tem uma água ali, né? Ah, obrigado, Pedro, obrigado. Vai cair bem. Uma maneira de traduzir isso e mostrar isso para desenvolvedores costuma ser uma coisa meio arriscada, que vem piada fácil. Uma das maneiras de traduzir é com florescer. Né? Fala isso numa audiência de desenvolvedores, você vai ver, todo mundo acha que, bom, tudo bem, deixa para lá. Mas então, a questão é quando a vida humana floresce, quando a cultura de uma empresa floresce, quando um ecossistema floresce, a gente pensar como jardineiro, né? Não pensar naquela coisa de, como é que se chama? Lei da selva, né? Não, como é que você cria alguma coisa que possa florescer? Eu acho que isso é um princípio que eu acho que é inspirador para todos nós, ainda mais porque, se a gente pensar, está todo mundo tão empoderado hoje, né? Qualquer funcionário seu, qualquer consumidor seu, né? Se você não estiver atendendo, todo mundo vai se virar de alguma maneira. Se não for com você, vai ser com outro. Né? É uma coisa bastante cruel, mas é o que está acontecendo. A questão é, como é que você conecta as pessoas, porque na hora que você conecta da maneira correta, por exemplo, o que a gente está conseguindo aqui, né? Conseguindo trazer gente de diversas empresas, de diversos negócios, diversas cidades, cara, coisas espetaculares acontecem, coisas que não aconteceriam se a gente ficasse trancado na caixinha. E aí, até para contar um pouco do que a gente faz lá, a gente tem, dentro da área de pensar e desenhar, dinâmicas que a gente faz muito rápidas, pode ser uma tarde ou pode ser um dia inteiro, em que a gente fala, vamos fazer o seguinte, monta um time multidisciplinar aí, vamos fazer uma dinâmica, pode ser com um problema fictício. Só o quê? Para o pessoal pegar o gostinho de trabalhar de uma outra maneira. Né? E a gente tem visto resultados espantosos. Tem um grande banco lá que é um cliente nosso, e banco vocês sabem como é que é, silo, né? Todo mundo só pensa no próprio umbigo.
montou-se lá, eu participei disso, cara, foram algumas horas numa tarde, com um problema fictício e gente de diversos setores. Em pouquíssimas horas saíram, né, consensos, saíram novas ideias, eles conseguiram pensar em personas, se colocaram no lugar do consumidor. Eles ficaram tão fascinados que agora todo e qualquer processo lá dentro vai ter uma sessão dessas, design thinking, design de serviço, eles passaram a incorporar no processo. Né? Não só porque isso você consegue entregar coisas que façam diferença, mas simplesmente porque destrava a catraca, porque a coisa anda. E anda numa velocidade que a gente não está acostumado. A gente está acostumado com aquela coisa cascata, que demora uma eternidade. Cara, a hora que você bota todo mundo junto, com alguma limitação de tempo, alguma metodologia legal, o que sai de coisa bacana e o que você joga fora de lixo é impressionante. Então a gente tem umas dinâmicas, tem o Think Day, né, que o Think Day que o Anderson toca com o Maeda, que são algumas dinâmicas que a gente pode oferecer isso para vocês experimentarem, é praticamente uma degustação, né, e a gente tem visto resultados bárbaros, simplesmente porque a gente passa a prestar mais atenção no bendito mico preto. Meninos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Você quer colocar alguma coisa? Acho que era isso. Isso daqui é uma das provocações que a gente faz, dessas dinâmicas que a gente faz para justamente tentar motivar os departamentos, os times a sair fora da caixa e entregar coisas mais rápido. Esse é o nosso Design Lab lá em São Paulo, vocês precisam visitar, está à disposição de vocês, sempre tem cliente lá fazendo coisas com a gente. E é isso aí, bom, esse é o passo a passo que a gente faz lá. Mas era isso, meus caros, é isso que eu queria comentar. Estou super feliz e fico super feliz também de que algumas coincidências tenham acontecido. De repente você consegue conectar um negócio que você leu hoje com o que você ouviu ontem, as coisas se conectam, né? E é isso que é o mais importante. A gente conseguir entregar experiências incríveis, e rápido, cara, pelo amor de Deus. Tem que andar, né? Tem que andar. Era isso, folks. Muito obrigado e valeu. Gostei do microfone aqui. Mas o René, então, Fala, o novo líder, ele é um jardineiro, né? Ele não é o comandante da tropa. Você tocou, cara, é um bom ponto a história do jardineiro. Eu gosto dessa história. Eu acho uma metáfora legal, porque tem não só a história de você tomar cuidado com as ervas daninhas e tal, né? Mas a questão é como é que... Aliás, eu acho que o Nietzsche falava uma coisa parecida, né? O Nietzsche falava uma coisa que era... A gente deveria pensar em si mesmo como a gente pensa em uma planta. Eu coloco no sol, como é que eu rego, qual é a melhor maneira da gente florescer, né? Então eu acho que é isso, como é que você cuida ali, que cada um tem seu ritmo, cada um se encaixa de uma maneira. Eu acho que essa é uma pegada legal. Pois essa é a diferença. Você sabe que é uma coisa curiosa? Eu vou contar uma história pessoal. Eu fiz um tempo de engenharia, tá? Eu fiz um tempo de engenharia e depois eu fui para humanas. Engenharia é assim, o cara te passa uma prova cabeluda, né? Normalmente Deus nos acuda, e se essa prova foi em Singapura, se for em Dubai, se for na Alemanha, for em qualquer lugar, só tem uma resposta, certo? É aquela resposta, vale em qualquer lugar do mundo. Aí eu fui para humanas, aí o cara fala assim, escreve um roteiro. Roteiro, quantos roteiros você pode escrever? Né? A primeira coisa que você pergunta é roteiro, com quem que eu estou falando? Para quem que é? O que que eu quero? Né? Então, quando você está em exatas, a gente fica um pouco naquela, naquele conforto de que existam soluções universais. Contra número não se discute, né? Tá aqui a planilha, tá aqui o raio da métrica, vamos otimizar. Aí, às vezes, o cara nem para pensar o que ele está otimizando. Você tem certeza que você está otimizando a coisa certa? De repente, você não tinha que estar otimizando, você tinha que estar fazendo... Vamos pensar no lugar do cliente. É isso que o cliente realmente precisa? É isso que faz diferença? Né? A gente está conversando outro dia com um banco que tem um problema razoável lá de reclamações e tal. É muito louco porque o primeiro contato no cliente que é mensurado é na reclamação só. O resto eles não mensuram nada. Então, o que você vai combater? Né? Você vai diminuir a reclamação ou você vai tentar entender como é que se atende o cara direito? Então, eu acho que tem uma mudança aí que eu espero... Eu vejo hoje a molecada que faz engenharia,
Alguém aqui tem filho estudando engenharia agora ou não? Mudou, porque hoje você pega, eu falei com o pessoal que está fazendo poli, né, agora, você tem, obrigatoriamente, você tem que fazer disciplinas fora. Pode ser na arquitetura, pode ser na história, pode ser na geografia, você pode fazer um curso fora, tal. Antes não, cara, era uma coisa assim, militar, você saía de lá com a cabeça, né, eu ia trabalhar no mercado financeiro e era isso que fazia. Aí você pega a molecada hoje, os caras estão indo a campo. Quer ver uma outra história interessante? Eu tenho um sobrinho que está fazendo arquitetura. Um dia o professor chegou falando o seguinte, olha, hoje você vai dormir na casa dele, ele vai dormir na sua casa, você vai dormir na casa dele. Hã? Não, é isso aí. Amanhã vocês contam como foi. Cara, meu sobrinho tinha crescido no Jardim Europa, indo na Harmonia todo dia. Ele nunca podia imaginar como é que era morar na perifa, ou sei lá onde, em São Paulo. Né? Para o cara é revelador. Porque o mundo do cara de uma hora para outra abriu. É o que a gente chama no Lean da história do Gemba. Vai para o chão de fábrica, cara. Vai ver como é que é. Né? Vai ver como é que é a vida. A gente volta e meia pega clientes aqui que a gente pensa uma solução qualquer, sei lá, para São Paulo ou Rio. Só que, o cara... Quem foi que contou outro dia da história do jumento? Acho que foi... Quem foi você, André, que contou? Não, algum colega nosso de seguradora contou o seguinte... não, acho que foi do setor de automóveis. Ele contou o seguinte, que no Nordeste o problema é a crise dos jumentos. Jumento abandonado. Eu falei, você está brincando, isso é piada. Como assim o jumento abandonado? Não, porque o cara vivia com o jumento, para lá e para cá. Aí ele comprou uma moto, aí ele abandona o jumento. Então, de uma hora uma outra, você tem um monte de jumento sem saber o que fazer. Né? Cara, quando é que você vai imaginar um troço desse? Porque você está vendendo moto, você pensa no cara que vai de Harley Davidson na Starbucks, né? Você pensa no cara que vai no shopping, você não pensa no cara que trocou um jumento. Né? Então, fica essa provocação assim pra gente, justamente, de novo, efeito túnel, cara. A hora que a gente foca demais, a gente deixa de ver. E as coisas mais legais, é o Moonwalking ali, é o Michael Jackson ali, são os micos pretos. Acho que era essa a sacada de hoje. Fala, querido. O legal, né, Renê? Essa questão da diversidade da equipe, né? Multidisciplinar. Faz toda a diferença. Essa visão mais ampla, faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Até vou dar um exemplo também do ano 2000. Eu trabalhava numa agência de web, a minha história é muito ligada à web, e a gente fez o primeiro site de e-commerce da C&A do mundo. Moda. Cara, vai mostrar, vai provar. Primeiro que o desenvolvedor não vai achar graça nenhuma trabalhar com moda, né? Ele vai achar que é tudo firula, que é tudo... E a coisa não estava andando. O que o cara da C&A fez? Venham conhecer a loja, levou os caras para conhecer a loja, deu uma aula para os caras o que é a diferença de tendência, estilo, etc. e tal, qual é a dificuldade que eles têm no estoque, engajou os caras, tirou os caras de dentro, né, do porão com a pizza. O projeto foi premiado, porque o cara entende o propósito, ele entende o que ele está fazendo, ele entende qual é a dificuldade. Na tese do jardineiro não tem comando e controle, né? As cidades não tem comando e controle. É isso aí. A natureza não tem comando e controle. Né? As coisas emergem, né? Que nem se auto-organizam. Se auto-organizam. Como é que a gente permite mais isso, né, cara? E aí a riqueza é muito grande. Os exemplos que a gente está usando de inspiração, você pega, por exemplo, a questão dos chapters no Spotify, né? De que maneira que você organiza as coisas de maneira mais horizontal, né, de que você identifica o cara que de repente pode ser um líder naquela disciplina, ele estava escondidinho, de repente você dá um destaque para o cara, ele passa a ter um papel melhor. Né? Então, acho que tem uma mudança de paradigma aí que faz diferença, cara. Aí é lógico, a gente pode sentar em cima, né? Pode sentar em cima, só que o consumidor não, né? O consumidor não espera, não. Era isso. Quando você conhecer o seu cliente, né? Você ter os valores do seu cliente, Sim. é interessante. Eu uso sempre o exemplo da Caixa. Né? É verdade, cara. O cliente vocês têm a Caixa como cliente e a gente eu recebi uma vez um e-mail do Nubank, eu sou cliente também do Nubank, além da Caixa, e justamente para experimentar essa nova disruptor, né? Tá. Já tem um tempinho. E aí eu recebi um e-mail com uma propaganda, né, da Nu Conta, né, porque eles estavam lançando a conta deles. Tá. E falando que era um produto extremamente inovador, revolucionário, né, que rendia mais que a poupança, blá blá blá. Então eles lançando o produto deles no mercado, quer dizer, estavam diretamente com quem já consumiu crédito para vender a Nu Conta. E no final eles falavam assim, olha, o nosso app está com uns bugs, a gente sabe que
né, pode dar algum tipo de problema, ajuda a gente a testar, né? Você vê, olha que disrupção, você mandar um produto para o seu cliente, lançando aquele produto sabendo que está jogando o nome da empresa, né, em risco para o mercado. Olha que Eu interessante. fiquei pensando, caramba, olha que interessante. Só que aí eu parei para avaliar, como é que eu me senti? Eu me senti bem, porque ele sabe que eu sou um cara que tem um valor de repente, ser um early adopter, ou alguém que vai ver valor naquela confiança que a empresa colocou, e na transparência de dizer que pode ser que não esteja tão legal ainda, mas eu já quero que você me ajude a validar isso. E aí eu sempre uso esse exemplo, né, quando eu falo com a galera lá da Caixa, que é uma mega empresa, centenária, né? E aí, será que a questão é o cliente? Será que se a gente fizer isso com o nosso cliente, ele vai receber da mesma forma, né? Tem produtos e produtos. A gente muitas vezes fica esfregando o software até lançar, por causa de 1, 2 relatórios que não estão prontos ainda. Será que a gente já não poderia ter lançado? Em outros casos, será que o tipo de público que aquele produto se destina, né? E a gente lá tem um viés social muito forte. Claro. Né? Será que a gente pode adotar uma estratégia da Nubank, né? Então a gente tem que conhecer o nosso cliente, porque não dá para ele mandar a mesma mensagem para mim, para alguém que está ali precisando receber um pagamento, receber um cartão de cidadão para receber o seu seguro-desemprego lá no interior. Porque então, senão não é inclusão digital, é exclusão. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma dificuldade razoável toda vez que eu vou fazer o imposto de renda, porque eu não entendo o que está escrito ali. Por sorte, minha mulher advogada, ela me ajuda. Mas, cara, eu não sei o que é eu não entendo nada do jargão, porque não é a minha praia. Eu falo, puxa, que coisa deprimente. Agora, eu tenho que recorrer, né, a um especialista para fazer uma coisa que deveria ser inclusiva, qualquer cidadão deveria ser capaz de entender, e não é capaz de entender. Eu tive a honra de fazer uma palestra na Feira de Inovação da Caixa em Brasília, acho que foi ano passado, foi super legal, e eu toquei justamente nesse ponto. Olha o papel que vocês têm, o papel que vocês têm de inclusão, né, de atender todo mundo. Vocês estão falando, é uma missão bastante interessante. E aí a gente tem vários clientes dentro da mesma empresa, né? É uma empresa que tem vários nichos, vários segmentos. Então, é um trabalho, assim, acho um desafio redobrado, né? Numa empresa como essa, que tem um viés comercial e social, e ela mesmo, de vez em quando, tem algumas crises de identidade, para onde a gente vai. Como é que você define uma estratégia de transformação digital, né? E você pega, por exemplo, tem países, tem um caso interessante, se eu não me engano, a Suécia está forçando a mão para que as pessoas abandonem o dinheiro em papel. Forçando. As pessoas, né, vamos usar digital. E uma boa parte da população que é mais velha está falando, não, eu gosto de dinheiro, desculpa, eu não quero ficar dependendo desse troço. E aí tem um caso mais extremo ainda, que na Suíça, que deveria ser, né, um país desenvolvidíssimo, etc. e tal, tem cantões inteiros que não querem abrir mão do papel, porque o cara não confia nas plataformas, ele gosta de botar o dinheiro embaixo do não sei do que lá. E você vai falar que ele está errado? Você vai obrigar ele a ser como na China? Talvez não. Né? Então, o que a gente percebe, até isso é um risco para todos nós aqui. Quando a gente cai nas modinhas de inovação, a gente tenta, às vezes, ser cool demais. Eu já recebi comunicação de apps de banco que eu falo, quem foi? O cara está achando que eu tenho 15 anos, eu tenho 55. Né? Eu escrevo português direito, né? Eu sei detectar um erro de português. Mas por quê? O cara está tentando posar de bacana, né? Então... É interessante só com relação a isso, eu tive uma experiência de viajar, fui para a Holanda no passado, e lá tem lugar que já não aceita mais dinheiro. Isso. E lá a galera lida bem com isso. E uma questão para a gente pensar, né? A próxima geração já vai estar toda conectada. Vai ser a primeira vez, né? Quando nossos avós, nossos pais aí, né? Deixarem essa geração, a gente vai ter pela primeira vez uma geração inteira que já nasceu conectada, todo mundo se conectando, já tendo nascido conectado. E aí tem a gente não sabe o que vem por aí. Né? Essas diferenças de sonhos. Na história de Medellín, quando um dos projetos que a gente estava envolvido lá era a poluição. E a poluição estava piorando em Medellín porque a economia começou a melhorar e quem nunca tinha tido um carro resolveu comprar, porque agora eu posso. E como é que você chega para esse cara e fala, desculpa, não, agora não na sua vez. Né? Aí o cara quer comprar uma moto polui pra caramba. Então como é que você vai falar para esse cara que nunca teve uma chance, fala, olha, não, vai andar de ônibus. Né? Fala, não, eu andei de ônibus a vida inteira, não me enche o saco. Né? Então a gente às vezes fala, não, essa geração não vai querer ter carro. Será? Será que essa geração não vai querer ter carro? Ou de repente uma certa classe social vai sim querer ter carro, trocar a roda, trocar o farol, etc. e tal, enquanto a outra vai querer andar de skate. Né? Então, é bom a gente sempre validar essa história no chão de fábrica mesmo. No final, acontece com todo mundo, independente
idade ou classe social é que está todo mundo tendo que se repensar. Sim. Ele estava falando da primeira geração conectada. Eu outro dia fui num endócrino que falou que a gente é a primeira geração que está sendo preparada quando você entra na menopausa ou andropausa na segunda adolescência. Porque os médicos já não tratam mais para você envelhecer. Você vai criar... Você tem um outro ciclo que pode ser tão grande quanto o anterior. E eles estão inovando. Então, assim, você nivelou todo mundo. As pessoas que não saírem da zona do conforto e reolharem, individualmente ou socialmente, elas estão se perdendo, independente do nível social, do que você trabalha, do que você faz. E isso é muito legal, porque você democratiza os desafios. Sabe uma provocação né? que é bacana? É que eu não estou com essas imagens aqui, mas recentemente eu fui numa escola técnica em Tabuão, que é periferia de São Paulo. Longe. Eu sou meio preguiçoso, então qualquer coisa é tudo longe. É muito longe, é longe pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, lá vou eu para longe e tal. Aí eu fiquei pensando muito, o que eu tenho para falar para esses garotos, né? Aí a primeira questão eu cheguei um pouco antes, eu sempre chego um pouco antes para sentir o ambiente e tal. Cara, outro comportamento. A molecada mais madura, você percebe mais autonomia. Se eu tivesse num lugar mais, assim, bacaninha de elite e tal, ia ser provavelmente um bando de bebezão, Olho Johnsons, né? Um pessoal mais criança. Ninguém ali era criançola, o pessoal tinha 16, 17 anos, mas era bacana. Se comportaram, não ficaram checando o smartphone, engajaram pra caramba. Eu falei, o que eu tenho para falar para esses caras, né? O que eu tenho para ensinar para eles no futuro? Porque, pensa bem, isso o Benjamin colocou no começo, programação, desenvolvimento, tecnologia é inclusão para muita gente. Né? Tem muita família que o pai não fez escola nenhuma, a mãe não fez escola nenhuma, quando você vai ver um moleque está programando e tem uma carreira, né, o primeiro que vai para a faculdade. Então tem um papel de inclusão social bastante forte a questão de tecnologia. Mas aí o que eu falei para eles é o seguinte, vocês aqui têm uma vantagem sobre muita gente. Vocês conhecem problemas de verdade. Né? Vocês conhecem problemas de verdade. E aí vocês têm até uma responsa. Como é que vocês usam, né, grandes poderes, que nem o Homem-Aranha, né? Com esses grandes poderes, vocês vão aprender a criar coisas. Pensem nos problemas, cara. Pensa. Porque o cara que está sentado lá no, sei lá onde eu estou, no Itaim, Brasília, etc e tal, o cara não tem noção como é que é Tabuão. Né? Então, como é que você pode eventualmente propor uma plataforma ali para melhorar a vida na comunidade, né, para incentivar a garotada ao estudo? Então, ou seja, o mundo é grande, né, cara? E a gente tem que realmente descer do salto alto, né, e aprender a olhar, porque as maiores inovações... E aí, uma outra experiência interessante também. Eu trabalhei no Yahoo um tempo. E o Yahoo, naquela época, agora, imagina, agora é um tadinho, mas na época era legal, era sexy. E aí, eram centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, tinha 500, 600 milhões de usuários e tal. E a gente percebia que o mesmo produto era usado de maneiras diferentes, você não podia imaginar. Então o Messenger no Brasil ia bem, tinha países que ia mal, tal, e cada país se apropriava de um jeito e tal. Fiquei com isso na cabeça. Aí um dia, foi 2009 ou 2010, o Mark Zuckerberg veio para o Brasil fazer um evento lá, cara, não foi nem muito divulgado, né? Foi um evento ali no Itaim. Eu fui lá, estava na época na Microsoft e tal, ele falou as bobagens dele lá, ele é bem se ele estivesse aqui dentro ninguém ia perceber, ele é muito inexpressivo. Né? Aí ele falou tal, aí eu levantei a mão, falei, Mark, você está com uma plataforma aí que está tocando, cara, centenas de milhões de pessoas, e aí? O que você está aprendendo com isso, tal, né? O que está acontecendo? Ele parou e falou assim, não entendi sua pergunta. Eu falei, tá bom, sou Microsoft, fez Yahoo, e a gente eu já vi que plataformas, cada cultura adota a sua imagem e semelhança, é a minha tese, né? Cada lugar, tipo WhatsApp, o que aconteceu com o WhatsApp, cara? O WhatsApp virou ferramenta de negócio, tudo. Pois é, insano, né? E aqui, né, ou aqui, ou na Índia. Aí ele ouviu essa história, ele parou e falou, eu não acredito nisso. Posição típica de engenheirinho do Vale do Silício. Porque ele falou, eu acredito que assim, se o produto for bem desenvolvido, ele vai ser usado da mesma maneira, porque no fundo as pessoas são todas iguais. Tadinho, isso foi antes da Primavera Árabe, que depois ele deve ter, talvez, repensado. Então, olha a cabeça do cara, e o que a gente percebe é exatamente o oposto. A hora que você solta um troço no mundo, as pessoas se apropriam de uma tal maneira, você não tem ideia do que o cara vai fazer. E às vezes, eu não posso falar, só para encerrar, uma vez um colega meu estava trabalhando na indústria de bebidas, não sei se era Diageo, uma dessas aí, Pernod,
ele me botou para conversar com a menina de recrutamento dos caras lá, e ela começou a contar que ela tinha dificuldade, como é que a indústria de bebidas controlava, como é que o cara do barco se organizava as coisas, o que eu posso criar para esse cara, para eventualmente... Eu falei, para. Não, o que você pode... Sentado aqui, eu falei, sentado aqui eu não tenho a menor ideia. Sabe o que você tinha que fazer? Esse cara já deve estar se virando. Esse cara já se virou, sem você. Vai até lá, vê o que o cara já está fazendo e pede licença. Né? Então, até a posição da gente deixa de ser, olha, eu sou aqui, né, o iluminado, eu vou, né, o branco, maravilhoso iluminado, que era o pessoal da Singular, dizer, ó, alô Colômbia, seus subdesenvolvidos estúpidos, né? Nós somos os brancos iluminados e vamos... Para, os caras estão se virando sem você. Né? Daí você aprende como é que os caras, o que os caras estão fazendo ali no chão de fábrica. Eu acho que era isso, mas já estou me estendendo. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado. Valeu. Benjamin quer aqui o... Não, eu não. O que a gente vai fazer agora, Cris? Café, né? Tá bom. Fica à vontade aí, pessoal.